Nem todo mundo quer assumir que sente medo, mas tem situações na nossa vida que traz medo. Tem situações que nós sentimos medo. Não tem uma pessoa que possa dizer: eu não tenho medo de nada. E geralmente a pessoa que diz não ter medo de nada é aquela pessoa que, se você bater o pé no escuro, ela sai correndo. Quem diz não ter medo geralmente são as pessoas que mais têm. Então, o medo é algo que todos nós sentimos, mas eu preciso saber separar o sentir medo de ser dominado pelo medo. Eu posso sentir medo, eu tenho medo, mas o medo não me tem. Quando é que o medo tem a pessoa? Quando a pessoa ela é dominada por ele. Quando o medo ele causa na pessoa um efeito paralisador. Quando a pessoa trava, quando o medo trava, esse é o medo ruim. O medo bom, ele existe? Claro. Medo bom é aquele medo que nos mantém em estado de alerta. É aquele medo que nos protege. Por exemplo, tem coisas que a pessoa não deve se arriscar. Tem situações que a pessoa ela não deve se aventurar. Esse medo de se arriscar em determinadas coisas é um medo bom, porque é um medo que te preserva, é um medo que te guarda, é um medo que protege. É um medo que protege. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Se a pessoa ela tem coragem de cometer um crime, ela sabe que ela está assumindo um risco. Ela sabe disso. Agora, em contrapartida, há aquelas pessoas que diante disso, ela tem medo. Por quê? Porque ela pensa nas consequências que esse ato criminoso vai trazer para ela. Então, o medo das consequências preserva, protege ela. Agora, quando a pessoa ela diz não ter medo, mas a coragem dela é para o que é ruim, é para o mal, esta pessoa ela vai sofrer as consequências. Porque às vezes você vai ouvir: você tem que ter coragem, você tem que ser corajoso, você tem que ser uma pessoa corajosa. Depende para quê? Porque tem situações que é melhor ser medroso mesmo. Tem situações que é melhor ter medo, como por exemplo, medo de desagradar a Deus. É um medo bom, não é um medo ruim. Medo de trair o seu cônjuge é um medo bom. Medo de cometer algo errado e pagar o preço por isso, isso é um medo bom. Eu não quero fazer uma injustiça, não quero praticar o que é ilícito, não quero fazer o que é errado, que pode me trazer problemas. Isso é um medo bom, o medo que protege, o medo que preserva. Eu não quero ser corajoso para isso. Mas existem medos que travam a pessoa. Tem medo que é um medo ruim, é um medo que paralisa,
É o medo que mantém a pessoa com a vida estacionada. É o medo que traz angústia, é o medo que traz tristeza, é o medo que perturba a pessoa, é o medo que rouba a paz dela. Medo, como há muitas pessoas que têm medo. Medo de não dar certo, medo de não se casar, medo de não construir uma família, medo de não ter sucesso, medo de adoecer, medo da doença acabar tirando a vida dela. Pessoas que são dominadas pelo medo, e o medo vem quando nós estamos passando por uma situação que na maioria das vezes nós não temos controle. Você não tem medo daquilo que você controla. Você tem medo do incontrolável. Você tem medo do que você não pode controlar. E o ser humano não pode controlar a maioria das coisas. Então, por isso que muitas coisas, muitas situações nos fazem sentir medo. Você sente medo. A Bíblia, aqui no livro de Salmos 46, no versículo 11, diz assim: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. A pessoa ter essa certeza de que Deus está com ela, de que nos momentos difíceis, nos momentos perigosos, nos momentos adversos da vida, a pessoa crê que Deus está com ela, a ajuda a não ser dominada pelo medo. Quando a pessoa tem essa consciência que Deus está com ela, mesmo que ela sinta o medo não a impede de seguir. Porque por ela crer que Deus está com ela e que Deus é o refúgio dela, apesar do medo, ela continua o quê? Ela vai com medo mesmo, mas ela vai. O medo não para ela. Quantas coisas, por exemplo, você abriu mão ou você deixou de fazer porque você foi dominado pelo medo? Quantas decisões ou quantas escolhas você deixou de fazer ou de repente está adiando por causa do medo? Então, quando a pessoa tem certeza de que Deus está com ela e de que Deus é o refúgio dela, ela pode se refugiar em Deus nos momentos que ela se sentir em perigo. Isso dá força para ela, isso ajuda ela a vencer o medo. A Bíblia diz aqui assim, em Salmos 46, no versículo 1, diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Amém? Então você vê que quando a pessoa ela tem essa convicção de fé,
ela tem essa certeza que Deus está com ela, que Deus está presente, que Ele é o socorro presente nas tribulações, ela tem paz. Ainda que tudo do lado dela, ao redor dela esteja desmoronando, porque você sabe que tem situações que parece efeito dominó, não é assim? Uma coisa dá errado, parece que as outras vão seguindo também. Vem um problema, parece que um problema vai puxando outro problema, e tudo vai caindo ao seu lado, tudo vai desabando ao seu redor. E aí você olha para aquilo e você fala assim: meu Deus, o que é isso? Tem dias que você não vê a hora do dia acabar, porque você fala assim: o que é isso? Que dia é esse? Que dia terrível, que dia horrível. Será que eu acordei com o pé esquerdo? Que tudo dá errado. Desde o momento que você coloca os pés para fora da cama, já começa a dar tudo errado. E aí vem aquele medo, aí vem aquele sentimento de tristeza, de angústia, com um misto de ansiedade, de inquietação. Mas é nessa hora que você tem que ter a certeza que Deus está com você e que Ele é o socorro bem presente na hora da tribulação. Sabe por que às vezes nos momentos das tribulações nós pensamos que nós estamos sozinhos? Sabe por quê? Porque é natural, é comum. O ser humano, quando você passa por luta, quando você está enfrentando uma situação difícil, quando você está no olho do furacão, quando você está passando por uma situação, você pode ver que poucas pessoas vão estar do seu lado. Você já tem experiência, nós estamos experimentados nisso. Quem aqui já passou situações difíceis que todo mundo virou as costas para você? Levanta a mão assim, deixa eu ver, você está vendo só? Nós já estamos acostumados, nós já estamos habituados com isso. Nós já estamos acostumados, nós temos experiência, nós somos experimentados nisso. Porque você não passou na vida, duvido que foi só uma situação, foram diversas. Várias situações difíceis, vários momentos difíceis que você enfrentou, e nesse momento você esperava uma palavra amiga, um incentivo, que alguém estendesse a mão para você, que alguém estivesse com você nesse momento, que alguém pegasse nas tuas mãos e dissesse assim: olha, eu estou aqui com você, você não está sozinha não, tá? Você está enfrentando essa luta, mas eu estou aqui, conta comigo, nós estamos de mão dadas, estamos juntos, eu estou aqui com você. Você queria isso, mas isso aqui, ó, aconteceu não. Você passou por um momento difícil, todo mundo o quê? Desapareceu. Como se você tivesse contraído uma doença infecto-contagiosa. Parece que ninguém quer estar perto de você. E aí, diante disso, uma decepção. Uma atrás da outra. E aí a gente se habitua, a gente se acostuma com a ideia que nos momentos difíceis da vida, nos momentos de turbulência, nos momentos de tribulações, nós estamos sozinhos. Aí que a gente se engana. Porque nós acabamos usando a mesma régua para medir Deus e os homens. E aí que está o problema. Porque o homem pode te deixar no momento mais delicado, mais difícil da tua vida, mas Deus não te abandona. Amém? Deus não te abandona. Se você está com Deus, Deus está com você no momento mais difícil da sua vida, Ele vai estar ali, porque Ele é o socorro bem presente nas tribulações. Amém? Ele está com você. Ele está com você.
Você está chorando, você está sofrendo, você está gemendo, a coisa está difícil, a coisa está apertada, a coisa está feia, a situação está mal. Deus está com você. E você precisa aprender a confiar nisso. Eu estou com lutas, eu estou com problemas, eu estou enfrentando os meus desafios, todos me abandonaram, mas o meu Deus não. Amém?